Olá meninas, tudo bem? Sejam muito bem-vindas a este vídeo, a este conteúdo e a este encontro, a este momento de estarmos aqui juntas, conectadas, programando, buscando, querendo construir este processo que é tão importante para a nossa vida, nossa maternidade, junto do processo de educação e de desenvolvimento humano dos nossos filhos. O assunto de hoje é incrível, importantíssimo e tem aí vários pontos que eu acredito que serão significativos para você. Hoje nós falaremos sobre a importância de construir junto da nossa família, dos nossos filhos, da nossa maternidade, construirmos a nossa rotina. Quando eu digo a nossa, eu digo primeiramente a nossa rotina de mães, dentro dos nossos afazeres, o quão é importante termos uma rotina. E aí você vai dizer para mim assim, bom, Ana, ok, perfeito, mas o que eu ganho com isso? Essa rotina é importante na minha vida por quê? O que eu vou ganhar com isso? Eu acho melhor deixar sem rotina, porque se ficar sem rotina, eu vou tendo mais liberdade, sabe? Se surgir um imprevisto, uma mudança, talvez eu consiga me adaptar melhor. E aí, talvez eu tenha uma tranquilidade melhor. Quantas e quantas mães eu ouço dizerem isso para mim? Inclusive quando se queixam da falta de tempo, defendem a não construção desta rotina. Então, o que eu ganho com isso? Queridas mamães, a primeira coisa que você ganhará com isso é, de fato, otimizar o seu tempo. Otimizar esse tempo que é tão precioso, principalmente para as mamães de filhos pequenos, para as mamães de primeira viagem. Otimizar o tempo, talvez, para fazer uma unha, para cuidar do cabelo, para cuidar da pele, para assistir um filme, para ter um momento com as amigas, para ter um momento sozinha. Muitas vezes, quando nós deixamos, e eu falo aqui, gente, da construção de uma rotina flexível. Eu estou usando como base desta construção a flexibilidade e não algo que seja de fato engessado, que não possa ser mudado em hipótese alguma. Não falo disso, né? Mas eu falo de uma organização que trará essa otimização de tempo, de espaço, de qualidade de vida para você, mãe, e que refletirá diretamente no seu filho. Muitas vezes, uma mãe sem tempo é uma mãe que está atarefada, sobrecarregada e estressada. Então, talvez aí venha um ganho para você construir esta rotina, para você também impactar com maior eficiência o seu estresse, né? Quando a gente tem muitas coisas para fazer e temos uma organização, talvez uma planilha, pode ser uma planilha física, como pode ser uma planilha mental, como pode ser uma planilha digital. Eu não sei o que cabe na tua vida, né? E não sei também se você deseja ter esta planilha, mas o que de fato eu acredito e tenho a necessidade é de haver sim uma rotina. A rotina, ela trará para a tua vida uma segurança dentro daquilo que durante o teu dia, você enquanto mãe, claro que surgirão talvez momentos ou situações que você terá de esticar um pouco esta flexibilidade, ok, mas você tem ali, vamos dizer, um plano de ação que está desenhado, mais ou menos
como este aqui, olha só, que eu vou mostrar para você. Olha só, eu tenho aqui a minha rotina. Todos os dias eu traço aquilo que eu preciso, as minhas prioridades, aquilo que eu preciso fazer para que o meu dia tenha produtividade, para que o meu dia seja organizado e tenha segurança, ou seja, tenha começo, meio e fim. Ainda que o fim eu planejei lá na minha rotina, eu tenho 10 coisas, por exemplo, para eu fazer naquele dia, mas eu consegui fazer apenas 6. Ok, eu vou listar, vou dar meu tiquezinho de que eu concluí 6 e que ficaram 4 para o dia seguinte. Eu falo de uma rotina, aqui eu estou dando um exemplo de alguém que eu sou extremamente visual. Eu preciso escrever, eu preciso ter em mãos tudo aquilo, gente, que eu vou fazendo no meu dia a dia, só para vocês terem uma ideia de como eu programo a minha vida. Eu não consigo trabalhar, eu não consigo desenvolver a minha vida se eu não tiver uma rotina. Tá bom, Ana, mas você está falando de uma rotina profissional, a sua, mas você está conduzindo o assunto deste vídeo para uma rotina de mãe, uma rotina dentro da maternidade. Sim, eu estou conduzindo aqui uma rotina profissional e uma rotina também dentro da minha maternidade, porque eu também tenho filhas. Eu também tenho 3 filhas. E as minhas filhas estão aqui exatamente dentro desta programação. E aí, por eu ser uma pessoa que gosto de ver, sou extremamente visual, eu escrevo. Tem pessoas que não precisam disso, gravam aqui na sua memória, no seu mapa aqui, ó, mental. Mas o importante, de fato, é você ter isso muito claro, é você saber exatamente como você começará o teu dia e como este dia se desenrolará. Ana, mas tá, e se eu tiver alguma alteração durante o meu dia, eu faço o quê? Você altera. Você altera, porque a sua rotina, necessariamente, ela não precisa ser amarrada, engessada, sem possibilidades de você poder alargar, afrouxar quando necessário. Outro benefício da rotina: foco, foco, foco. Quem tem foco, uau! Quem não sabe para onde vai, qualquer caminho basta. Eu te pergunto, mãe, qualquer caminho que o seu filho tomar, escolher, caminhar, qualquer caminho, está bom para você? Garanto que não, não é? Então, se qualquer caminho não serve para o seu filho, é importante que você mostre para ele, com as suas atitudes, com a sua prática, que você sabe exatamente aonde e para onde você está indo. Porque você tem uma sequência, você tem uma constância nas suas ações, você tem foco. A rotina, ela favorece muito esta possibilidade, esta oportunidade de construção, de manter a manutenção do foco que você tem. Qual é o foco que você tem enquanto mãe? Na tua maternidade, qual é o foco que você tem? Pois é, a rotina, ela irá ajudá-la, irá segurá-la pelas mãos para que você não se desvie, não se perca deste foco. Outra coisa importantíssima que você terá, né, como benefício tendo a rotina, são os hábitos. Você sabia que tudo aquilo que você repete
não no sentido de fazer igualzinho, idêntico, todo dia a mesma coisa. Não, eu não estou falando de você ter ações idênticas, mas eu estou falando de você ter planejamento de ações, de você ter ideia, conceito, mentalidade, conexão com aquilo que você busca, com aquilo que você quer. Então, se você tem hoje, amanhã, depois, você vai construindo aí dentro da sua mentalidade um hábito. E aí você vai fazendo com que isto se torne comum, né? Você vai trazendo isto para a tua realidade, para a tua vida de uma forma, vamos dizer assim, natural, né? Vai sendo espontâneo, vai sendo natural. Eu vou te dar um exemplo. Se você está acostumada a usar tênis todos os dias e aí de repente muda completamente a tua rotina e você começa a ter de usar salto alto todo dia. Todo dia você tem de trabalhar e ficar 8 horas por dia de escarpão, por exemplo. Será que no começo será fácil? Claro que não. Mas depois, com o passar do tempo, você vai se acostumando, você vai criando o hábito naquele tipo de calçado, né? Claro que essa mudança, para esta mudança, e aí entra os perigos, né? As ameaças. Muitas vezes a gente até estipula, olha, então ok, real, você disse, e é verdade, eu preciso de uma rotina, né? Meu filho precisa de uma rotina, a minha família precisa de uma rotina, e aí você começa a estruturar esta rotina, porém, nesta transição, né? Nesta viradinha de chave, desta mudança, você começa a ter, claro, que as suas estranhezas, porque você sai da sua zona de conforto, para entrar numa nova zona de conforto, mas até que elas não se estabeleçam, você sentirá dificuldade, não é? E aí você acaba se perdendo e acaba perdendo também, né? Deixando com que isso vá, com que isso acabe. Quando nós construímos uma rotina, dentro deste processo, nós construímos também padrões. E estes padrões, eles são tão importantes para a nossa vida, para a nossa existência, digamos assim, como pessoas, como também para a nossa maternidade. Porque enquanto mães, dentro deste relacionamento, né, com o nosso filho, nós somos para eles exemplo, ou exemplos, né? O filho, ele precisa apenas de uma coisa, ele precisa de uma mãe ou de um pai ou de pais que sejam exemplo. Serão os nossos exemplos que farão com que eles concluirão as suas atitudes, as suas ações, aquilo que eles farão ao longo da vida. Portanto, se você quer que o seu filho seja alguém persistente, alguém decidido, alguém que comece e termine, que tenha uma boa comunicação, que saiba ouvir, que saiba se expressar, seja para ele tudo isso. Seja para ele. Bom, Ana, mas tá, ok. Me diga então, qual a razão de você estar falando tudo isso para mim? Primeiramente, até antes de eu dizer qual a razão de eu estar falando isso para você, uma coisa que eu quero falar para você, assim, é muito importante. Talvez eu seja muito parecida com você, que ainda não consegue ter esta rotina. Embora eu te mostrei, te dei alguns exemplos de como eu faço a minha rotina, mas isso foi construído. Né? Não foi sempre desta forma, não foi desta forma que a minha vida toda eu fui, né? Eu tive que aprender, correr atrás, construir isso justamente por entender
que neste caminho, que neste processo, eu planejava, eu tinha tantos projetos e muitas coisas se perdiam no meio do caminho. Se perdiam simplesmente, né? Eu acabava tendo ideias, tendo uma intenção muito positiva, só que no meio do caminho, às vezes com a minha filha mais velha, às vezes com a Isabela e a Fernanda, às vezes com as três, no meio do caminho eu acabava me perdendo. Então, neste momento também, eu entendo muito quando eu escuto algumas mães dizerem para mim, Ana, mas eu não consigo, é muito difícil. Talvez se a vida fosse de uma forma mais organizada, eu conseguiria fazer. Ok, né? Muitas vezes nós temos inúmeras justificativas, inúmeras questões, mas o que de fato precisa fazer valer, né, dentro desse processo primeiramente, qual é de fato aquilo que você busca dentro desta caminhada, dentro desta possibilidade, dentro dessas oportunidades que eu e você temos enquanto mães. E então, retomando a razão, e a razão de eu falar sobre isso é justamente por eu ver tantas e tantas mães, tantas e tantas famílias em muitas situações complexas que poderiam estar muito mais fáceis se tivessem sido construídas rotinas durante um período da vida ou durante este processo de maternidade. Enquanto mães, dentro deste universo, né, que nós chamamos de desenvolvimento humano, de conexões, de maternidade, se nós não tivermos uma programação fiel e leal, muitas vezes nós não colheremos, muitas vezes não, na maioria das vezes, e certamente nós não colheremos aquilo que nós buscamos, aquilo que nós queremos, aquilo que nós desejamos ter. Por isso eu vou chovendo mesmo no molhado e gosto de falar muito, né, o quanto é importante nós termos muito claro aquilo que nós buscamos, aquilo que nós queremos. Como eu disse no início do vídeo, né? Você quer qualquer caminho para o seu filho? Você deseja que o seu filho vá por qualquer caminho? Não, acredito que não, né? Talvez você não vá dizer, olha, eu quero isso. Claro, né? Nós nem temos essa permissão para o futuro do nosso filho. Porém, existem várias coisas que nós podemos elencar, que nós desejamos, e principalmente várias coisas que nós poderemos elencar que nós não queremos para os nossos filhos. E se é assim, então nós precisamos fazer isso valer no dia a dia, naquilo que costumeiramente nós fazemos. E posso te falar uma coisa? Construir rotinas nada mais é do que um treino. Você treinar todos os dias, você buscar como é que nós conseguimos nos tornar competentes em alguma coisa, competentes numa corrida, competentes em andar de bicicleta, competentes em tocar um instrumento. De que forma? Treinando. Não existe outro caminho, nada cairá do céu, né? Nada chegará até nós se não for pelo treino, pela persistência, pela constância. Por isso, mãe, a importância de nós diariamente termos essa estrutura ao nosso favor, né? Ter essa estrutura ao seu favor como mãe, como ser humano,
como profissional, em todas as áreas da sua vida. Muitas vezes, muito daquilo que nós fazemos, e muito no sentido de muito, nós às vezes exageramos em determinadas situações ou determinadas coisas e acabamos faltando em outras, justamente porque esta rotina ela não é construída. Então eu acabo focando em algo e às vezes não faço um contrabalanço aí entre as coisas que precisam ser construídas, né? Quando nós falamos nessa possibilidade, nessas oportunidades, né, de termos, de construirmos, né, de fato, né, ter rotina, mas é construir rotina. A grande oportunidade é justamente esta. Você não irá da noite para o dia simplesmente ter algo pronto, mas você construirá dia após dia, né? E construirá com o seu filho pequeno, com a sua filha pequena, com o seu bebê, com uma criança, por exemplo, de 6, 7 anos que está entrando na escola, e aí a rotina muda. E aí nós vamos entendendo que estas rotinas, ao longo da nossa história, ao longo da nossa maternidade, ela vai abrindo e fechando ciclos. E é lindo de ver isso, né? Nós vamos vendo justamente isto, né? Ela vai abrindo um ciclo, desenvolvendo esse ciclo, crescendo este ciclo, conectando este ciclo, até que finaliza. Quando ela finaliza, ela abre outro e assim ela vai sucessivamente. Quando nós construímos essa possibilidade, esta oportunidade de termos essa rotina, vamos entendendo com muita clareza o desenvolvimento que o nosso filho vai tendo a partir daquilo que ele vai construindo, a partir da construção que eu também vou supervisionando. E é uma supervisão não de estar ali para demarcar nada, mas é uma supervisão de segurança, né? De segurança justamente porque neste processo a importância é muita, né? Existe uma necessidade desta supervisão. Ah, Ana, mas espera aí, meu filho tem 14 anos. Ok, claro, né? Será diferente, por exemplo, do seu filho de 4 ou do seu filho de 4 meses. Mas há uma necessidade, sim, com certeza, da sua supervisão. E olha, vou ser bem sincera para você. A minha filha mais velha tem 30 anos. E eu tenho gêmeas, né? A Izzy e a Fer tem 28. E a minha filha mais velha, ela teve um bebê, né? O Bento. E o Bento está com quase 4 meses. Eu vou te dizer uma coisa. Esta virada de chave da minha filha se casar, engravidar, ter um bebê, o quanto isso alterou significativamente a minha rotina de vida como mãe. Porque a nossa rotina, ela também está alinhada às nossas emoções. Se as nossas rotinas, elas constroem os nossos hábitos, os nossos padrões, então, provavelmente, por consequência, não só provavelmente, mas com certeza, passam pelas nossas emoções, passam pelos nossos comportamentos, passa pela nossa afetividade. E olha que minha filha com 30 anos, quando entra num ciclo novo da vida dela e já num ciclo onde ela tem autonomia total, onde ela tem a vida dela independente 100%, tem a família dela, tem a estrutura dela, tem tudo. Não depende absolutamente, entre aspas, de mim.
né? Então, dos cuidados, daquela coisa que, por exemplo, de um filho menor, né? Um filho pequeno, exige. Porém, dentro desta concepção, dentro deste conceito, dentro desta ideia de maternidade, não importa a idade do seu filho, porque sendo ele bebê, criança, adolescente, adulto, existirá sempre este relacionamento de maternagem, né? Entre você e ele. E esse relacionamento de maternagem, ele passará por ciclos. Ciclos tão importantes quanto, por exemplo, o primeiro dentinho que nasce, o primeiro dentinho que cai. E assim por diante. Então, posso dizer, experimentando e vivendo aqui, ó, na pele, na vida, o quanto que minha filha, com 30 anos de idade, altera o ciclo de vida dela e altera com isso o ciclo de rotina de toda a história e trajetória da minha maternidade com ela, né? Então, esta história, de fato, esta realidade, ela vem com um poder tão grande, né? E é muito engraçado porque dentro desta mudança de rotina, né? Então, por exemplo, do Bento que chegou, da Carolina, que tem outras demandas, está vivendo outras situações, dentro desta nova realidade, o quanto que tudo isso altera de uma forma poderosa os meus hábitos, e a partir daí estes hábitos alteram sim todo o meu processo de construção afetiva que envolve a minha maternidade. E isso, gente, é incrível, porque quando você perde esse tempo da rotina, quando essa rotina passa por essa mudança e parece que durante um período ela ficou um pouco vulnerável, uau, vocês não fazem ideia do quanto isso chacoalha humanamente falando e quanto a maternidade também falando. Então, o poder que existe dentro de tudo isso. Eu recebi esses dias uma mensagem, eu até virei qualquer dia aqui falar sobre isso. Eu recebi várias mensagens de mães dizendo assim: olha, eu estou muito preocupada, me sinto perdida, literalmente perdida com o futuro do meu filho, porque eu não sei o que esperar do futuro dele, então eu fico perdida. Justamente, e é justo isso. Quando você não tem esta construção de rotina, você vai se sentir perdida, porque é meio que, sabe, enxugar gelo, nunca tem fim. Você faz, mas você não tem uma medição, você não tem uma organização, você não tem um foco, você não criou e não construiu um padrão. Portanto, fica vulnerável demais esta conexão entre aquilo que é necessário, aquilo que é real e aquilo que é ideal, aquilo que você busca, para onde você de fato está indo. Tá bom? Volto aqui para falar um pouco mais sobre isso, mas quero ouvir tua opinião, quero saber o que você achou, se este conteúdo faz sentido para você, se ele foi importante e principalmente se você pode compartilhá-lo com alguém. Beijo no coração e até o próximo conteúdo.